Já vai virar costume, eu tô com vergonha hoje. Tá vazando áudio aqui, Pedrão. Tá vazando 2 áudios aqui. Eu tô com vergonha aqui. Boa tarde. Tarde, gente. Ai, que dia bonito, né? Começou assim, né? Parecendo que não ia dar certo, né? Assim, aí, ó. Abriu. É bom, né? Tá bom, vai. Só um pouquinho. É tão bonitinho o pezinho dele. Só o pezinho, né, gente? É um ritmo Não, aqui é tudo incrível. lindo. Um molejo incrível, É tudo né? lindo. Nosso momento preferido do dia começou aqui, a quarta-feira. Passa a sua tarde no Falando Nisso, porque é aquele momento que a gente ama. A gente passa desde a manhãzinha preparando o programa para estar juntinho de você. O maior presente que Deus pode dar na nossa vida. Bora refletir um pouquinho? Para a gente alimentar a nossa alma? Ainda que você não perceba e ainda que você nem possa enxergar, Deus está neste momento cuidando de tudo, inclusive da sua dor. E muita gente que não acreditava em você vai se surpreender com a tamanha transformação que Ele vai fazer na sua vida. Se apega só nisso, o resto você deixa para trás. Esse é o nosso toque de quarta-feira. Luquinha, conta aqui que a gente preparou para todo mundo de casa. Sol americano salva motorista que sofria convulsão e Caixa abre no sábado para saque do 4º lote do FGTS. Você que está em casa, anote nossos contatos. Queremos que você participe ao vivo, ou pelo telefone, ou pelas redes sociais. Aliás, nas redes sociais tem prêmios para você. Vou lembrar aqui mais uma vez, no Face tem o kit da Cooper. Então você vai curtir e compartilhar e já concorre. Sexta-feira tem o sorteio também, não só no Face, mas a cesta da Polipet com vários produtos para o seu bicho de estimação. Então é fácil demais, você vai lá, compartilha, você marca 2 amigos, coloca a hashtag Polipet, hashtag Falando Nisso e já participa. Hoje é dia da gente conversar muito, abrir o coração, mas também a mente, dia de papo cabeça. É um assunto bem delicado hoje, então você não precisa se identificar. A gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para tentar ajudar e entender também, né? Luquinha, você já ouviu falar em acumulação compulsiva? Solange, eu já vi assim, pessoas que gastam de maneira compulsiva, né? Agora, acumulação compulsiva não, né? Seria bom se a pessoa acumulasse dinheiro, né? Só isso seria bom, né? Mas é gente que guarda jornal, lixo, tem gente que guarda de tudo. Sobrou alguma coisinha, ela guarda, porque ela acha que um dia ela vai precisar daquilo. Até animais, né? Quais são os sintomas iniciais e um sintoma de alerta que a gente precisa perceber quando a pessoa parou com a mania de guardar alguma coisinha e se tornou uma acumuladora? E como se você percebe alguém perto de você, você pode ajudar, porque muitas vezes a gente nem sabe como agir, Solange. E ele está aqui para nos orientar, psiquiatra Roland Ambrosio. Doutor, saudade! Como vai? Quanto tempo, doutor? Tudo bem? Verdade, né, doutor? Fazia tempo mesmo. Você tá bom? Tudo Tudo bem? Fique à vontade, por favor. Obrigada, viu, Roland? Vamos papear. Vamos papear. E Roland estava contando lá fora antes da gente entrar no ar. Eu falei, Roland, qual que é a diferença, né? Às vezes a pessoa tem mania. Ela tem mania, vovó tem mania, mamãe tem mania, a gente tem mania. Eu tenho mania de guardar caneta, eu tenho mania de guardar Guarda-chuva quebrado, o guarda-chuva está quebrado, a pessoa não consegue usar e guarda. Porque, um dia eu vou arrumar, né? Sapato velho, um dia eu arrumo. O que é a mania e o que é a acumulação, que pode já se tornar um problema mais sério, doutor? Ok. A mania, você tem uma vontade incontrolável de colecionar algum objeto, mas geralmente ela é de modo um pouco mais organizado. E já o acumulador não. O acumulador, ele coleciona qualquer tipo de objeto, inclusive coisas totalmente inúteis, pequenas embalagens, recibos que a pessoa tem há muitos anos, ele não consegue se desfazer de absolutamente nada. E isso é colocado dentro da casa dele de uma maneira muito desorganizada e acumula em pilhas de lixo. E a pessoa passa a viver de uma maneira, muitas vezes até sem condições. O acumulador, ele se torna uma pessoa depressiva, por exemplo? Aquela pessoa que deixa de ter amor próprio por viver no meio de tanta bagunça e tanto lixo? Sim, ela tem um componente depressivo nessa história importante, mas também tem um componente de desorganização na pessoa e muitas vezes até de trauma, né? A pessoa às vezes sofreu algum trauma e ela se gratifica acumulando coisas. Ela se sente bem colecionando essas coisas. Então começa muitas vezes com trauma, Lu. Que nem uma querida aqui que não comentou o nome, mas falou do marido. Diz que ele está ficando assim. Diz que ele não era, está ficando. Né? Que acumula coisas que nunca vai usar, inclusive ele pega coisas na rua. Ela quer saber se isso é mania
ou é acúmulo. Ela diz que está ficando. Existe uma idade certa para isso se desenvolver ou não? Boa, Luquinha. Não existe uma idade propriamente. Existe sim o mal que não é tratado, por exemplo, a mania que não é tratada, a pessoa começa com pequenos objetos e tal, e se não for feita uma intervenção, no caso de terapêutica, a pessoa pode evoluir sim para um acumulador. E aí a situação fica bem mais grave. Tem muito sofrimento em família, né, em relação a isso. A gente já vai ver, viu, Luquinha? Tem uma querida aqui abrindo o coração, ela não sabe como sair dessa situação e a família chama ela de colecionadora de lixo. Ela está presa nessa situação. Na verdade, quando a gente começou a comentar com vocês nas redes sociais sobre esse assunto, a gente se surpreendeu com a quantidade de pessoas que já mandaram perguntas, que comentaram realmente de pessoas próximas que sofrem desse mal. Então a gente já conversa com vocês, mas agora a gente fica bem antenado com a repórter Daniela Lopes, também a Solange Moraes e as notícias da redação. O Tribunal Superior Eleitoral retomou hoje cedo o julgamento da chapa Dilma Temer para ver aí se houve ou não abuso político e econômico na eleição de 2014. Nós vamos saber como é que está a votação neste momento com a repórter Daniela Lopes, direto da redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham o Falando Nisso. Pois é, Solange, o julgamento foi retomado por volta das 9 horas da manhã, foi paralisado por volta de 1h da tarde. A última decisão dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral foi estender por todo o dia a sessão desta quinta-feira do julgamento da chapa Dilma Temer, prevista inicialmente para os períodos da manhã e da noite. Com a decisão, a sessão desta quinta se iniciará então pela manhã e deverá terminar somente à noite. Se necessário, decidiram também os ministros, haverá sessão na sexta-feira. Nesta quarta, os ministros deram continuidade à análise das chamadas preliminares, que são os questionamentos das defesas. E o ministro Herman Benjamin, relator do caso, começou a apresentar o seu voto. Ontem, a sessão começou às 7 horas da noite e durou 3 horas. Os representantes da acusação das defesas de Dilma e Temer e do Ministério Público Eleitoral se manifestaram, mas nenhum voto foi dado. Isso só deve acontecer, então, a partir da tarde de hoje, Solange. Pois é, e parece que agora há pouco, viu, Dani, o relator defendeu usar aí a delação da Odebrecht no julgamento do TSE. Os votos, como você bem disse, ficam para amanhã. Isso daí é uma coisa que o pessoal da defesa do Temer e da Dilma estava tentando tirar da planilha aí essas delações da Odebrecht. Parece que o relator não permitiu isso, não. Defendeu o uso dessas delações. Dani, e a reforma trabalhista parece que deu uma andada, né? O Senado aprovou o projeto por 14 votos a 11. Isso mesmo, viu, Solange? Foi aprovado e agora o relatório segue, então, para análise de outras 2 comissões de senadores antes de ir, então, para plenário. A oposição não facilitou. Apresentou 1, 2, 3 relatórios diferentes. Cada um deles teve que ser lido por completo, o que arrastou a reunião durante todo o dia. Para garantir a aprovação, o governo se comprometeu a vetar alguns pontos e alterar outros por medidas provisórias. São 6. A criação de comissão de trabalhadores dentro das empresas será regulamentada por lei. Hora de almoço deve ser de no mínimo 1 hora. A jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso só poderá ser definida por convenção de trabalhadores. O trabalho intermitente apenas para os setores de comércio e serviços. Ficam mantidos os 15 minutos de intervalo entre hora normal e hora extra para mulheres, e as gestantes e lactantes ficam impedidas de trabalhar em locais insalubres. O senador José Serra pediu um compromisso formal do presidente Temer para garantir essas alterações. Mesmo com todos os atrasos, a comissão aprovou o relatório por 14 votos a 11. A expectativa é que o texto já entre na pauta da Comissão de Assuntos Sociais nesta quarta-feira. O calendário do governo prevê a aprovação completa da reforma até o fim do mês, mesmo que para isso seja necessária a aprovação de um rito de urgência. E a gente vai bater bastante nessa tecla, né, Luquinha, sobre as reformas trabalhistas aí. Aqui muita gente com medo de perder carteira assinada. A gente vai ver passo a passo como vai ficar a vida do trabalhador, Luquinha. E vai ter que ser bem devagar mesmo, viu, gente? Porque muda tanto, que a gente confunde tanto também. Então aqui no programa a gente vai explicar para vocês e aprender com vocês também, né? Mas agora a gente confere o trânsito. Primeiro eu vou comentar da balsa, apenas 30 minutos de espera, tanto para quem vai para Ilhabela ou volta aí para São Sebastião.
região. E falar com a Dani agora, então, se tem algum ponto de lentidão para o motorista que trafega pela Dutra. Dani, boa tarde. Boa tarde novamente, viu, Lucas? Olha, para quem trafega pela Dutra, eu tenho um recado sim, viu? Vai ter obra de recuperação do pavimento nas cidades de Aparecida, Cachoeira Paulista e Taubaté até domingo, viu? Então, o pessoal aí que precisar passar por essas cidades aí na Via Dutra vai ter que redobrar a atenção, porque pode ter interdição aí no momento, viu? Em Taubaté, os serviços vão ocorrer entre os quilômetros 112 e 113, no sentido São Paulo, no período noturno. Em Aparecida, entre os quilômetros 67 e 69, no sentido Rio, e durante a noite. E em Cachoeira Paulista, as obras acontecerão entre os quilômetros 40 e 41, na pista sentido São Paulo, no período diurno. Então é bom redobrar a atenção, viu? Mas neste momento tá tudo tranquilo na Dutra. Lucas, aqui no trecho do Vale do Paraíba não tem registro de nenhuma ocorrência grave. Na rodovia dos Tamoios, o tráfego também flui tranquilamente nesta tarde de quarta-feira. O motorista não encontra problemas também nas outras rodovias que cortam aqui a nossa região, Lucas. Que dia bonito mesmo na Tamoios, hein? Obrigado, viu, Dani? Aliás, parece que o tempo vai dar uma firmada com esse sol. Mas será que é só para hoje ou para amanhã também? A gente confere agora na previsão do tempo. A máxima hoje em São Bento do Sapucaí é de 18 graus, não deve chover por lá. O mesmo em Lorena, máxima de 28, Taubaté, máxima de 24 e Jambeira, máxima de 25 graus, sem previsão de chuva. Diferente em Caraguá, há uma pequena possibilidade, máxima de 28 graus, o tempo fechar um pouco mesmo. Em Aparecida, hoje a máxima é de 25 graus, sem previsão de chuva para hoje e amanhã, mas atenção que sexta-feira o tempo vira, a máxima chega a 23 graus, tempo fechado com chuva, possibilidade até de trovão, mas para o final de semana, uma temperatura bem agradável, máxima de 22, 23 graus e sem previsão de chuva. E a Caixa antecipou o saque do quarto lote das contas inativas do FGTS e a gente reforça para vocês isso no próximo bloco, mas você sabe o que é glaucoma agudo? Não? Então a gente vai aprender junto, não sai daí não, no quadro De Olho no Olho. E no próximo bloco, no quadro De Olho no Olho, falaremos sobre glaucoma agudo.